Olá, estamos iniciando mais um Cidadania. Eu vou entrevistar o senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais. E o tema da nossa conversa vai ser o papel da oposição. Senador Aécio, muito obrigado por ter atendido ao nosso convite. Prazer grande, amor. Senador, a oposição brasileira, apesar de ter tido 44 milhões de votos nas últimas eleições, vive uma espécie de crise existencial, né? Agora mesmo foi formado o partido do Gilberto Kassab, o PSD, de uma costela do DEM, que era o partido aliado ao PSDB. O próprio ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, em longo artigo publicado pela revista Interesse Nacional, também trata dessa questão do dilema da oposição nesse momento. Como é que o senhor, uma figura proeminente dentro da oposição, vê esse momento específico vivido pelas oposições brasileiras? Armando, em primeiro lugar, com absoluta serenidade. Nós temos que compreender que saímos de uma eleição nacional derrotados, mas com uma votação extremamente expressiva. Elegemos as oposições 10 governadores de estado, governamos hoje metade da população brasileira, um pouco mais da metade do PIB, e é natural que demande um tempo para a oposição reorganizar o seu discurso. Mas eu tenho dito sempre, Armando, eu não acho que a força da oposição poderá ser medida, seja pelo número de cadeiras que nós temos no Congresso, ou tampouco pela bela votação que tivemos nacionalmente. A nossa força vai ser medida pela capacidade que nós tivermos de interpretar as insatisfações, as inquietações da sociedade brasileira, que se manifestam não apenas na oposição institucionalmente formada, dentro dos partidos políticos. Ela se manifesta na sociedade como um todo, das formas mais variadas. Eu vejo um futuro promissor para as oposições, até porque nós estamos aí já adentrando o 9º ano de um mesmo governo, de um mesmo projeto. E um projeto que, se tem avanços, principalmente aqueles que vêm da administração anterior, na manutenção, por exemplo, da política macroeconômica, na extensão e ampliação dos programas sociais, existem também equívocos muito graves que serão combatidos de forma muito clara por nós, em relação ao aparelhamento do Estado, problemas na área econômica graves que já surgem com o fantasma da inflação voltando, o intervencionismo do governo no setor privado, como se deu agora em relação à Companhia Vale, o desarranjo, o desmonte das agências reguladoras, o instrumento da sociedade, que deveria ter a independência técnica necessária para ordenar o funcionamento de determinados setores fundamentais da economia e que passam a ser instrumentos de um governo, e até mais grave do que isso, de um partido político. Porque jamais se viu, Armando, na história do Brasil, aí sim, um governo tão aparelhado por um partido político. Eu acho que, lamentavelmente, o PT está permitindo ao Brasil ver uma lógica inversa àquela que a democracia nos ensinou como a mais natural e correta, que seriam os partidos políticos a serviço de um país, a serviço de um projeto de nação. O que nós assistimos cada vez mais é um país a serviço de um partido político e dos seus projetos. Portanto, com muita serenidade, dando tempo ao tempo, observando de forma muito clara o que vem acontecendo a nível nacional, apontando novos caminhos, como eu busquei fazer recentemente no pronunciamento no Senado Federal, nós vamos fazer a nossa oposição, que pode estar certo, será absolutamente vigorosa, até para, como dizia Disraeli, o antigo primeiro-ministro da Rainha Vitória, já há alguns séculos, ele nos ensinava que só existe governo forte quando houver oposição forte. E nós vamos fazer a nossa parte. Senador, o ex-presidente Fernando Henrique, nesse artigo ao qual eu me referi, ele comenta que a oposição não está sabendo vender o seu peixe. E até faz uma afirmação bastante polêmica de que, na opinião dele, as oposições deveriam centrar o seu foco nas classes médias e deixar de lado meio as classes mais populares, porque essas já teriam sido cooptadas pelo atual governo. Como é que o senhor interpretou esse trecho do artigo do Fernando Henrique? Olha, o artigo do presidente Fernando Henrique, eu aqui recomendo a sua leitura, mas a leitura na sua inteireza, é um belíssimo tratado de um sociólogo, obviamente, que resgata em boa parte a presença do PSDB e do próprio Fernando Henrique na construção
desse Brasil que nós vivemos hoje, mais próspero, enfim, diminuindo as suas diferenças, por mais que elas sejam ainda aviltantes e vergonhosas. E, portanto, nós devemos ter muita cautela ao pensar uma ou outra expressão de um artigo extremamente complexo. O presidente Fernando Henrique foi eleito 2 vezes, ele próprio afirma nos jornais desses últimos dias, né, ele lembra isso, com os votos das classes C e D. E foi exatamente no governo do presidente Fernando Henrique que iniciou-se, através da valorização do salário mínimo, das políticas de distribuição de renda, o processo de migração de parcela importante da sociedade brasileira, das classes mais baixas, das classes C e D, para uma classe média. Um processo que eu reconheço sempre avançou no governo do presidente Lula. O que o presidente Fernando Henrique, em síntese, busca trazer à reflexão das oposições, da sociedade brasileira, é a necessidade de nós nos linkarmos, nós não perdemos a oportunidade de estarmos próximos dessa classe média emergente, de nós utilizarmos as redes sociais, os instrumentos que as novas tecnologias nos colocam à disposição para fazermos aquilo que eu disse anteriormente, como nós percebemos que existe na sociedade uma insatisfação em relação a questões, por exemplo, de ordem ética em relação ao governo, questões relativas ao desempenho, aos resultados apresentados pelo governo, à interferência do governo em setores privados, essas redes nos dão a oportunidade de nos linkarmos, de nos aproximarmos desses setores. Então eu acho que o alerta que ele faz é um alerta que deve ser visto com muita atenção por todos nós. Eu não vejo, até porque seria um desprezo à inteligência do presidente Fernando Henrique, que nem os seus mais duros adversários deixam de reconhecer, achar que a sinalização, o objetivo do artigo foi dizer que virem as costas para os mais pobres. Ao contrário, ele reconhece e sabe que em vários estados da federação, em Minas, por exemplo, cito o meu estado, nós, às sucessivas eleições, vamos tendo o apoio maciço das classes C e D. Por quê? Pelos resultados que nós temos apresentado, pelo diferencial que as administrações do PSDB, em qualidade, em resultados específicos na área social, vêm apresentando em relação a administrações que primam pelo aparelhamento da máquina e não pela qualidade da gestão e, obviamente, pelos resultados. Ora, o ex-presidente FHC, ele também, de certa forma, deixa claro nas entrelinhas, ou até mais claramente, de que a herança que ele deixou, que o governo do PSDB deixou, não foi tão maldita como se disse, por exemplo, a questão da Vale, da telefonia. O senhor acha que faltou à oposição defender com maior vigor as realizações? Talvez sim, Armando, e faço aqui esse reconhecimento. Talvez em determinados momentos, sobretudo em determinadas eleições, fosse preciso um vigor maior na defesa do belo legado do presidente Fernando Henrique. Não teria havido, Armando, o governo do presidente Lula, com os resultados que obteve, se não tivesse havido o governo do presidente Itamar, com a concepção do Plano Real, e o governo do presidente Fernando Henrique, com a modernização da economia, com as privatizações de setores estratégicos que hoje geram centenas de milhares de empregos e ajudam no desenvolvimento do país, como telefonia, como a siderurgia, o próprio setor mineral. Não teria havido o governo do presidente Lula com os resultados que obteve, se não tivesse havido, por exemplo, a Lei de Responsabilidade Fiscal, conduzida e construída pelo Fernando Henrique por sua base no Congresso Nacional, com a oposição ferrenha do PT, a mesma oposição que o PT manifestou em relação ao Plano Real, porque não interessava aos seus projetos partidários, a mesma oposição que o PT fez em relação ao governo Itamar e mesmo a própria eleição de Tancredo lá atrás. Então, eu acho que fazer esse resgate é um gesto, eu acho, de reencontro com a história. E falta, Armando, falta há muito tempo generosidade no Partido dos Trabalhadores e no governo do presidente Lula, e membro do governo do presidente Lula, em quem reconheço méritos, e aqui estou externando isso, em reconhecer essa construção. Esse Brasil de hoje não é a construção de um só governo, ele não acontece em razão de um passe de mágica ou da benevolência de uma grande liderança carismática e populista, não. Esse governo, esse país que nós estamos vivendo hoje, com menores diferenças, em processo de crescimento, não tão vigoroso esse ano como nós gostaríamos, por desacertos
desse próprio governo existe em razão de toda a construção que vem sendo feita ao longo desses anos. Foi isso que eu tentei alertar, ou pelo menos resgatar no meu pronunciamento, e que o presidente Fernando Henrique busca da mesma forma trazer no seu artigo. Eu acho que o artigo é bom para o debate, nós não devemos temer o debate, inclusive para reconhecer, como eu reconheço aqui, alguns equívocos de comportamento nosso. Assumir o legado do governo do presidente Fernando Henrique é obrigação do PSDB e, na verdade, é extremamente positivo, porque, repito, ele foi essencial e fundamental para o Brasil que nós estamos vivendo hoje. E o senhor fez uma crítica